Olha a tristeza. Você sabe por que ela está em pé? Vou contar. Ela está em pé ali ainda porque ela não quer ir para a panela. E o pior é o seguinte, por pouco ela não vai para a panela. Ela tinha, quer ver, põe os outros. Ó, os pintinhos não iam, mas ó, essa ia para a panela, essa ia para a panela. Ó, tadinha da bichinha. E perdeu o companheiro foi limado na panela. Porque só tem os dois irmãos, são dois caras, não, deixa que eu conto. São dois caras, são dois irmãos, um diz pro outro, a gente precisa fazer um assalto. Aí o outro diz assim, xiii, e a gente precisa roubar, é roubar muito, filho. O outro, que diz que precisa fazer assalto, tem 16. O outro diz assim, vamos roubar. Só que fica essa discussão, vamos roubar, até que eles decidem, vamos fazer um roubo grande. Aí o irmão diz, agora eu senti firmeza, roubo grande. E foram roubar. Roubaram, cadê o ladrão? Mas vou falar, filho, tu vai roubar galinha? Essa altura da vida. Entraram num sítio e roubaram 10 galinhas. O caseiro acordou com a preguiça. De repente olhou, 10 galinhas tinham sumido. Ele disse, mas como é que some galinha? Aí ele disse para ele mesmo, eu vi um filme na televisão de investigação. Eu vou ser investigador. Aí ele pensou, não, melhor não. Eu vou ser igual repórter investigativo, igual Percival. Aí ele sentou numa cadeira e dormiu, que é isso que ele faz aqui, né? Ele fica dormindo. Aí ele disse, vou investigar. Ele olhou a marca do chão, dos pés, só que esses estavam com fome. E já foram depenando uma galinha para ir para a panela. Parece aquele negócio que botava o feijão no chão para o outro seguir. E foram depenando a galinha e levando o resto no saco. O caseiro foi lá, pelas penas da galinha, chegou nos ladrões. E aí não teve pena de colocá-los na cadeia. Olha o ladrão de galinha. 10 galinhas roubou. Eu vou te dizer, se eu sou delegado, eu vou ver se o cara roubou porque está com fome, eu queria fazer churrasco. Mas se ele depenou uma no caminho, quando o caseiro chegou, eles ainda disseram pro caseiro, tá servido? A galinha estava lá ensopada com batata, linda. Põe no cidade. Ronaldo Damasceno, de 19 anos, está preso. O crime? Furto de galinhas. Mas o rapaz não age sozinho. Ele tem a ajuda do irmão mais novo, que tem 16 anos. Os dois entraram neste sítio em Campos Gerais durante a madrugada e levaram as aves. O dono dos animais é este homem que não quis ser identificado. Ele é caseiro do sítio e foi autorizado pelo dono a criar galinhas na propriedade. A gente queria para ter uma rendinha, né? Aí para ter uma rendinha aí, pra gente vende um franguinho, ou a gente mesmo come, né? Tem o ovo que a gente vende. Só que enquanto uns trabalham, outros preferem ganhar a vida de outra maneira. Pelo menos é isso que nos disse um dos suspeitos, o adolescente, que chegou a ser detido, mas foi liberado em seguida. Eu tava precisando de uns dinheiro aí, né? O jeito era catar uns negócios lá pra poder fazer um dinheiro aí, pra poder levantar um dinheiro. O que vocês estão precisando pagar? Precisando pagar muita coisa, conta. E levantar um dinheiro aí pra poder gastar também. Na maior cara de pau, ele assume que sempre comete furtos. Não é só essas coisas, pouquinho não. Não é pra frente, tiver valor, né, Cata? Pelo que foi contado pra gente, dá pra ver que a ação desses bandidos foi de muita ousadia. Primeiro que pra furtar galinha tem que ter uma baita cara de pau. E segundo, foi o trabalho que eles tiveram pra isso. Dá uma olhada de onde que eles vieram.
lá em cima. E para entrar, eles quebraram a porteira. Dá uma olhada. Fizeram força, viu? Porque, ó, partiu mesmo a tábua no meio. As galinhas, elas estavam aqui, ó, em cima dessas telhas, que é onde elas ficam durante a noite. Olha lá, tem uma lá agora, inclusive. Elas ficam soltas durante o dia e à noite dormem aqui. Os criminosos chegaram e escolheram uma a uma quais queriam levar. Cedo a porteira estava fechada, a de cima aqui do curral, e uma caída ali embaixo. Aí eu notei que as galinhas estavam tudo saneadas. Você chegou ali imediatamente, você já deu foto das galinhas. Já dei falta das galinhas. E é nesse ponto que entra a falta de noção dos bandidos, ou até a falta de pensar um pouco. Talvez eles não imaginassem que toda essa ação deixaria rastros que iriam levar o dono das galinhas até os suspeitos. A primeira coisa, olha aqui no chão, tem pena de galinha para todo lado. E essas penas foram caindo pelo caminho. Além disso, pouco tempo antes tinha chovido. E por conta da chuva, o solo estava molhado e ficaram as marcas dos pés dos suspeitos. O caseiro resolveu seguir essas marcas e foi parar na porta da casa dos ladrões. Vocês não pensaram na hora que podia ficar as marcas dos pés de vocês no chão? Pensar não pensou não, que tava de noite, nem imaginava que ia manchar o chão. Eu olhei para uma gretinha do muro que eles têm lá, aí eu localizei uma galinha. Aí acionei a polícia, aí nós fomos lá. Assim que entraram na casa, os policiais encontraram o restante das aves. Mas das 10 galinhas que foram levadas, uma não foi encontrada. Já tinha comido com arroz faz tempo. Como é que vocês fizeram ela? Ela tinha morrido aí, né? Ainda morreu, quebrou o pescoço. Falei, não vai jogar uma galinha morta aí não, vamos fazer ela cozida ainda. Ronaldo, que já tem várias passagens pela polícia, foi ouvido e levado direto para o presídio da cidade. O irmão, que chegou a assumir a culpa do crime sozinho, não se arrepende, mas diz que vai dar um tempo. Vou melhorar agora. Parando já carmei o carro, no visto do que eu tava antes, eu melhorei bastante. Que tal, hein? Calma com o que vai dizer, pelo amor de Deus. Pensa. Pensei bastante. Então vai. A polícia fez uma investigação caprichada. Chamou de Operação Corococó. Foi só pena que voou. Pensa num desgosto. É o que você me dá. Era esse o comentário? Não era uma galinha morta, né? Não, esse comentário era galinha morta. Você não fez? Você tá ficando doido, Faraó. Me dá a imagem do preso, olha aí. Esses foram presos. Tem um e faltou outro. Eles tinham fuzis, colete em uma fábrica de fachada. Exatamente, a polícia acredita que tudo foi roubado das Forças Armadas. Põe no Cidade. Logo na entrada da casa se via diversas máquinas, ferramentas e matéria-prima para a confecção de chinelos. Muitos moldes de vários tamanhos e peças. Pela quantidade de materiais, dá para imaginar que a linha de produção era intensa. Mas o local funcionava não só como fábrica, era um espaço estratégico para o crime organizado. Aqui dentro da casa, a gente realmente encontra indícios de que funcionava uma fábrica de chinelos. A gente vê moldes e toda a estrutura necessária para uma empresa funcionar. Mas a denúncia à polícia era precisa e dizia que todo o armamento pesado estaria escondido aqui nessas sacolas. E foi nessas sacolas que a Polícia Militar realmente encontrou. São 2 fuzis AK-47 e um 5.56, além de 200 munições. Tudo isso seria utilizado num assalto que aconteceria na parte da noite. Alex, de 28 anos, e João, de 32, estavam na casa quando a polícia chegou. Eles não souberam explicar por que as armas estavam lá dentro. Por que vocês guardavam as armas aqui?
Não sabia nada sobre as armas? Não sabia. Tanto é que minha moto estava dela fora. Eu cheguei para pegar e sair fora. O armamento pesado é de uso restrito ao Exército, arma de guerra, e pode ter vindo do exterior. Mas a polícia não descarta a possibilidade dos coletes à prova de bala terem sido roubados na região. Além das armas, nada de ilícito foi encontrado. A PM localizou esse uniforme tático também, estratégico em ações criminosas. São uniformes operacionais, né? Eles facilitam tanto a mobilidade quanto ao acondicionamento de equipamentos, lanternas, armas, tudo, carregadores, tudo que for necessário para uma prática de uma ação tática. Alex e João não tinham antecedentes criminais. Segundo suspeitos, a fábrica estava funcionando há cerca de 6 meses. Fazia 2 meses que eu estou vendendo chinelo. Abri o meu MEI agora para poder vender. 8,82. Só ladrão não. Os suspeitos foram presos em flagrante por porte ilegal de armas e a Polícia Civil vai investigar o caso. Mas a imagem que eu tenho aqui também tem a ver com a Polícia Civil. Põe ali, por favor. Repara a imagem parada, seguranças, e do lado de fora o homem que eu e você estamos vendo é um policial civil. Coloque em movimento, por favor. Ele foi impedido de entrar no condomínio. Ele pega uma granada, ameaça jogar uma granada, vai no carro, pega um fuzil e quebra. E aí ele entra, repara lá, ele vai ameaçando, quebra com o fuzil a guarita de segurança, põe no cidade. Para entrar no condomínio privado, o policial civil ameaça os seguranças com uma granada. Momentos depois, ele sai do carro com um fuzil. Em seguida, ele quebra a guarita onde ficam os seguranças. O policial foi identificado como Antônio Castanheira. Há divergências sobre os motivos que levaram o oficial a agir dessa forma. Segundo o advogado dele, o policial teria sido impedido de entrar na própria casa. Depois da divulgação do vídeo, a Corregedoria da Polícia Civil do Paraná divulgou uma nota, na qual afirma que deve instaurar um procedimento interno para investigar a conduta do policial. As armas que estavam com ele foram confiscadas. Na mesma nota, a Polícia Civil informa que o oficial foi afastado, até que as investigações sejam concluídas. Você está vendo Karen, 15 anos, e ao lado está Silvana, a mãe. As duas estão indo a um salão de beleza aqui na zona leste de São Paulo. Uma delas vai morrer. Como? Por quê? Eu volto já já. E nós? Silvana, 15 anos, e Karen, a mãe de Silvana. Mãe e filha, duas amigas. Duas amigas que tentam fazer as coisas juntas. Tipo, ir ao mercado, passear, ir ao salão de beleza, e as duas adoram um salão de beleza. Naquele dia, elas foram ao salão de beleza aqui na zona leste de São Paulo. Mal chegam, um homem se aproxima. E o homem dispara várias vezes. Karen, 15 anos, é atingida. Chega a ser socorrida, mas não resiste. Silvana, a mãe, escapa da execução. Mas a polícia tem uma única certeza. Karen morreu no lugar da mãe. Põe no cidade. Mãe e filha, duas mulheres bonitas, na mira de um assassino. 4 tiros, um deles fatal. Acertou Karen Portela, de 15 anos. Os outros disparos foram na direção de Silvana Portela, a mãe, mas não acertaram. O atirador só esperou a chegada das vítimas. Ele estava decidido a matar.
ainda não se sabe quem era o alvo. O crime aconteceu na zona leste de São Paulo, em frente a este salão de beleza, local onde mãe e filha pretendiam fazer as unhas. Era sexta-feira por volta das 11 da manhã. Silvana e a filha, que moravam em Santo André, no ABC Paulista, percorreram cerca de 6 quilômetros até o salão. Silvana estava atrasada, por isso estacionou o carro logo ali e desceu correndo. Karen veio logo em seguida. Assim que Silvana chegou até aquele portão que dá acesso ao salão, olhou para trás para a chamar por Karen. Foi aí que ela percebeu que um homem armado se aproximou. Sem falar nada, atirou na direção dela e depois da filha. Em seguida, o atirador entrou no carro e fugiu. Silvana gritou por socorro. Foi aí que ela percebeu que a filha estava caída exatamente aqui, com um ferimento na cabeça. O resgate foi chamado. Karen chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Silvana não se feriu. A polícia procurou por câmeras de segurança no local, mas nenhuma, segundo a investigação, flagrou a ação do criminoso. Um dos tiros acertou o carro de uma cliente. No mesmo dia, policiais fizeram buscas e conseguiram encontrar o carro usado pelos criminosos bem próximo ao local do crime, a cerca de 2 quilômetros. Através das placas, foi possível constatar que trata-se de um carro roubado, no início do mês, no centro de São Paulo. Algumas testemunhas prestaram depoimento na delegacia. Por ser uma avenida de grande movimentação, muitas pessoas presenciaram o crime e contaram ao delegado que o carro dos atiradores estava estacionado exatamente aqui, bem próximo ao salão. E contaram também que eles estavam no local cerca de 20 minutos antes do crime acontecer. Certamente execução. Foi planejado, foi pensado como uma execução. O carro parou, o rapaz desceu, atirou e foi embora. Outro ponto que chamou a atenção é que Silvana disse à polícia que há pelo menos 5 anos faz as unhas no mesmo lugar e no mesmo horário. Ela acredita que os criminosos conheciam a rotina dela e da filha. Tentamos falar com a dona do salão. Ela confirma que naquele dia esperava Silvana. Só ouvi o cheiro. Depois, quando a gente foi pra frente, só viu um pouco no chão. Entendeu? E foi aqui na calçada? Foi logo na entradinha aí. Na entradinha. Aqui da garagem. Esta comerciante ouviu os tiros. Ouvi os tiros, os disparos dos tiros, que para mim era como se fosse escapamento de moto, que eu não conheço o barulho de tiro, mas foi bastante. Ela viu o desespero de Silvana ao ver a filha baleada. A mãe apareceu depois. A mãe apareceu depois e viu a filha, começou a gritar. Foi desesperada. Não, minha filha não. Para a polícia, Silvana deu as características do atirador que chegou ao local, de cara limpa. Era bem vestido, ele era com barba, altura mediana, forte, e ele teve a intenção mesmo de essa execução. A perícia já foi feita no carro usado pelos criminosos. A polícia agora aguarda o resultado. Em depoimento, Silvana contou que o marido dela morreu há cerca de 1 ano, durante uma cirurgia, e que por isso ela mudou de casa com os filhos. Sobre a filha, ela contou que Karen namorou e terminou o relacionamento há cerca de 6 meses. Mas que o rapaz era bem recebido pela família, se dava bem com todo mundo, principalmente com a estudante. A menina é uma adolescente, não tem nenhum tipo de ameaça contra ela, um relacionamento perdido, relacionamento amoroso perdido, não há nenhum problema contra a filha. Para o delegado, o alvo era a mãe. Nós estamos agendando uma data para, com a mãe, ser ouvida e informar detalhes da vida dela, dos relacionamentos comerciais, dos relacionamentos dos familiares dela. Nós tentamos falar com Silvana, mas não havia ninguém na casa da família. Por medo, ela decidiu sair de lá com os outros 2 filhos. Vizinhos contam que eles sempre foram muito reservados e moravam no bairro há pouco mais de 1 ano. Era uma pessoa que era
tinha ela não era muito apegada com os vizinhos, não, sabe? Era uma pessoa assim, meio retraída, né? Karen cursava o ensino médio. Era uma menina reservada. Passava a maior parte do tempo em casa e costumava acompanhar a mãe em tudo. A estudante era conhecida pelos amigos como uma pessoa alegre. Nas redes sociais, ela recebeu algumas homenagens. Você não merecia isso. Sempre uma menina boa e não brigava com ninguém. Até o momento, ninguém foi identificado. Para a polícia, o tiro tinha uma direção certa: a mãe. Mas acabou com a vida da estudante. Uma adolescente que não devia nada para ninguém. Mas, curiosamente, a primeira coisa que a gente pensa, né, é o marido da Silvana, pai de Karen, morreu há 1 ano numa cirurgia. Muito bem. Primeira coisa que a gente pode pensar é que a mãe, olha, a mãe é uma moça, uma mulher bonita, né, bem cuidada. A primeira coisa que a gente pode pensar imediatamente é que algum caso amoroso, não é isso, Farol? Primeira coisa. Sim, sim. E alguém que conhecia os hábitos regulares, quer dizer, saber decidir do cabeleireiro, o dia, o horário, é alguém que conhece bem a intimidade dela. Se você fosse investigar, você começava por onde? Ver quais eram as relações dela, de ordem profissional, de ordem pessoal, porque o autor dos disparos, que é um enigma até agora, gira em torno muito próximo dela, alguém muito próximo dela para saber todos os detalhes da sua vida pessoal. Pois você vê como a vida é engraçada. Você faz isso há muitos anos, eu faço há bem menos. Né? Você faz há uns 400 anos isso. Pois eu não começava aí. Eu começava, sabe por onde? Por uma peça que está faltando aqui. Eu começava pelo marido. O marido que morreu. Era onde eu ia começar a minha investigação. Quem ele é, o que fazia, será que ele ficou devendo alguma coisa para alguém? Por quê? Vou te explicar. Porque se é um crime de amor rejeitado, o sujeito não ia fazer uma, como se diz na gíria policial, uma campana. Campana é quando você fica esperando alguém sabendo que vai chegar. Não ia fazer. Ia ser uma aproximação daquela que liga, vamos fazer o nosso último encontro. Não ia ser uma execução pública que quisesse informar alguma coisa para ela. Estou dizendo eu, começar, é óbvio que eu ia interrogá-la, tal, mas eu ia começar pelo pai. Por incrível que possa parecer, porque é um crime de execução pública, não é um crime de rompante passional. Estou dizendo na minha cabeça, eu estou vendo a reportagem, eu e você estamos vendo junto. Eu, você e o pessoal estão vendo junto. Mas para mim é um crime de execução que quer mostrar que foi lá e executou. Mostrar para um círculo, aí sim, querendo como se fosse uma mensagem. E aí, a minha cabeça, eu ia começar pelo pai. Quem é, o que fez, vida... Não estou acusando o homem de nada, não. Vida passada, ficou com dívida com alguém? Porque, repara, o pai morre, né? E se você olhar o banco do carro que elas estão sentadas, é um banco de um carro novinho e as roupas que elas estão vestindo também são roupas caras. Então, eu começava pelo pai. Mas isso é a cabeça, né? Cada um, para olhar um crime, tem um jeito de olhar. Você sabe que você tem razão nisso, porque numa investigação de assassinato, muitas vezes esclarecer o crime é uma surpresa. Não é aquilo que parecia. Lógico. E mais, para mim, o que me chamou, eu perguntei e me disseram,
em que ela trabalhava. Ficou maior hesitação. O carro é novo, as roupas são bonitas, tudo meio que de marca. Eu começava pelo pai e o delegado corre o risco de fazer o mesmo que eu estou pensando. Pum, mas enfim, mas eu não sou Sherlock Holmes, nem você tampouco, né? Se bem que você tem muito mais idade do que quando lançaram o Sherlock Holmes. Eu sou Hercule Poirot. Você é quem? Hercule Poirot, personagem de Agatha Christie. Depois da Operação Cocorocó, você pode falar o que você quiser.